Fala galera! Se você curte animes com guerras, batalhas épicas, traições e aquele clima de estratégia que lembra Game of Thrones, então Arslan Senki é uma pedida obrigatória. E olha só, o anime tem ilustrações da Hiromu Arakawa, a mesma criadora de Full Metal Alchemist. Só isto já seria um baita motivo para você conferir, mas calma, que tem muito mais. A história se passa no reino de Pars, uma nação inspirada na Pérsia Antiga, onde guerras brutais são travadas pelo controle de terras e religiões se chocam pelo poder. Nesse cenário caótico acompanhamos Arslan, um jovem príncipe que, apesar de esforçar para ser um bom herdeiro, nunca recebe reconhecimento dos pais, principalmente do rei Andrágoras, um governante severo que o trata com frieza e desprezo. Mas tudo muda quando Arslan tem seu primeiro grande choque de realidade. O encontro com Etoaio, um rival com um grande segredo. A vida de Arslan vira de cabeça para baixo, quando ele é sequestrado por Etoaio, um jovem guerreiro do reino inimigo, Lusitânia, que é um povo fanático religioso que prega a liberdade, mas na prática massacra todos que não seguem a sua fé. O encontro entre Arslan e Etoaio não é apenas um sequestro, é um choque de visões entre dois jovens de lados opostos, com crenças completamente diferentes. Etoaio vê Arslan como um inimigo e despreza a nobreza de Pars, criticando a escravidão e a forma como os reis governam. Arslan, por outro lado, começa a questionar tudo o que sempre acreditou sobre o seu próprio reino, mas há algo estranho sobre Etoaio. Apesar de sua postura forte e determinada, ele parece esconder algo, um segredo que só será revelado muito mais tarde, e que pode mudar completamente a forma como Arslan o enxerga. Após sua fuga, Arslan mal tem tempo de processar tudo isso, porque logo vem a sua primeira grande batalha, ao lado do seu pai. E o que acontece a seguir muda o destino de Pars para sempre. A Batalha de Atropatene, o começo do fim. Com apenas 14 anos, Arslan parte para a guerra com o exército de Pars, contra os invasores lusitanos. Antes da batalha, Darium recebe um conselho do general Karlan. A guerra não deveria acontecer em Atropatene, pois apesar de ser um território conhecido pelo exército de Pars, existiam muitas condições que poderiam favorecer o inimigo. A névoa densa, os vales traiçoeiros e a possibilidade de Lusitânia ter encontrado um guia experiente poderiam transformar o campo de batalha em uma armadilha mortal. Darium, preocupado, tenta avisar o rei Andrágoras, mas o monarca, arrogante como sempre, despreza o alerta e insiste em avançar, convencido de que Lusitânia não passava de um bando de ignorantes sem estratégia. O resultado? Um desastre completo. O exército de Pars é dizimado, os soldados caem nos vales e são queimados vivos com óleo e fogo jogados pelos lusitanos. A moral das tropas vai pro lixo e o pior, o próprio rei desaparece. No meio da batalha, Arslan vê vários dos seus amigos de infância que sonhavam em ser soldados morrendo brutalmente diante dos seus olhos. Como se não bastasse, um boato começa a circular no campo de batalha. O rei fugiu e abandonou seu exército. Com isso, a guerra vira um verdadeiro caos. E no meio da confusão, o general Karlan trai Pars e tenta matar Arslan. Mas Darium chega na hora certa para impedir que isso aconteça. Agora, Arslan precisa fugir e se reerguer. Ao lado de Darium, ele parte em busca de Narsus, um exímio estrategista que já salvou Pars de uma guerra contra 3 reinos sem precisar enviar um único soldado. Narsus vive recluso, preferindo se dedicar à arte, mesmo sendo um péssimo pintor. Arslan, sem opções, promete torná-lo o pintor oficial da corte, caso ele aceite ajudá-lo. Com Narsus vem Elan, um jovem arqueiro e servo que, apesar de ser livre, escolhe seguir o estrategista por gratidão, já que ele libertou seus pais da escravidão. A introdução épica de Give, o arqueiro mulherengo. Enquanto isso, do outro lado da história, o exército de Lusitânia chega à capital Ecbatana e, para mostrar que não estão brincando, capturam um dos generais mais respeitados de Pars, Shapur, e o deixam amarrado e ensanguentado numa estaca, servindo de exemplo caso a cidade não se renda. Em um momento desesperador, Shapur pede para ser morto por seus próprios aliados, em vez de morrer nas mãos do inimigo. E aí que surge Give, um músico charmoso, mulherengo e exímio arqueiro. Ele atende ao pedido de Shapur e, com um único disparo certeiro, atira uma flecha na cabeça do general, pondo fim ao seu sofrimento. Esse feito faz com que Give seja recompensado pela própria rainha de Pars. Mas o cara não está nem aí pro governo. Assim que a cidade começa a cair nas mãos dos lusitanos, ele dá um jeito de fugir da bagunça. O encontro com Farangues, a sacerdotisa que não leva desaforo. No meio dessa fuga, Give acaba encontrando Farangues, uma sacerdotisa do templo de Mitra.
como ele é o típico galanteador, tenta de todo jeito conquistar a mulher, mas ela não está nem um pouco interessada. Em um momento hilário, Farangues deixa claro que odeia ladrões, e Give, tentando se fazer de inocente, esconde um saco de ouro roubado no cavalo. A cena é muito boa porque mostra que, apesar de ser um guerreiro habilidoso, Give não perde a oportunidade de tirar vantagem sempre que pode. Farangues revela que sua missão é encontrar e proteger Arslan, e Give, ainda na esperança de conquistar seu coração, decide acompanhá-la na sua jornada. O embate entre Farangues e Narsus. Enquanto Narsus e Elan seguiam sua jornada, eles acabam tendo um encontro inesperado com Farangues. A sacerdotisa, desconfiada, acredita que Narsus seja um subordinado de Carlan, e sem perder tempo saca suas adagas e parte para o ataque. Narsus, sempre calmo, desvia habilmente dos golpes e tenta entender a situação. O combate, embora breve, é intenso. Farangues mostra sua habilidade mortal, enquanto Narsus demonstra sua incrível agilidade e inteligência tática, analisando cada movimento dela. Após alguns momentos de tensão, a situação é esclarecida, e Farangues revela que estava em busca do príncipe Arslan. Narsus, impressionado com sua destreza, aceita sua companhia na jornada. O confronto épico entre Carlan e Darium. Depois que Arslan reúne seus primeiros aliados, Carlan finalmente os encontra e parte para matá-los. A batalha entre Carlan e Darium é brutal. Os dois guerreiros travam um combate intenso, cheio de golpes poderosos e estratégias afiadas. Darium, apesar de estar em menor número, demonstra porque é um dos guerreiros mais temidos de Pars, usando sua força e habilidades excepcionais para enfrentar Carlan de igual para igual. No fim, Carlan é derrotado por Darium. Arslan, com sua bondade inabalável, pede a Farangues para rezar pelos soldados que morreram naquele dia, incluindo os traidores. Esse momento é importante porque mostra o coração puro de Arslan, que acredita que todos merecem uma prece, mesmo aqueles que o traíram. Mas nem todo mundo concorda. Give, observando a cena, acha Arslan ingênuo, pois para ele rezar por traidores é uma tolice. Esse detalhe revela a diferença de pensamento entre os dois. Enquanto Arslan acredita no perdão e na compaixão, Give vê o mundo com cinismo e ironia. O time está montado, hora da vingança. Agora, Arslan finalmente tem um grupo poderoso ao seu lado. Darium, um guerreiro invencível, Narsus, o estrategista genial, Elan, um arqueiro habilidoso, Farangues, a sacerdotisa que luta com adagas, Give, o músico mulherengo e arqueiro letal, Alfrid, uma lada do clã Zot que se junta ao grupo após ser salvo por Narsus. Mas o verdadeiro perigo ainda está por vir. No episódio 13, Arslan finalmente encontra um homem de máscara prateada, que tenta matá-lo. Mas algo interessante acontece. Ao ver uma tocha perto de Arslan, o mascarado excita, como se tivesse um trauma ligado ao fogo. Esse detalhe misterioso deixa no ar um segredo sobre seu passado, que só será revelado depois. Esse vilão, Hermes, é o verdadeiro responsável pela queda de Pars, e tem suas próprias razões para buscar vingança. Além disso, ele tem uma história de amor não resolvida com a princesa cega, o que adiciona ainda mais profundidade ao personagem. Vale a pena assistir? Se você gosta de batalhas épicas, tramas políticas, estratégias militares e personagens cativantes, Arslan Senki é uma escolha perfeita. O anime tem uma trilha sonora épica e um visual inspirado no Oriente Médio, dando uma pegada única à história. E para quem curte games, o anime lembra muito jogos como Mount & Blade e Dynasty Warriors, onde você assume o papel de um líder e precisa reunir aliados, montar um exército e conquistar territórios. Tudo isso enquanto enfrenta traições, estratégias de guerra e batalhas emocionantes. Se você já jogou esses títulos, com certeza vai sentir uma vibe parecida assistindo Arslan Senki. O único defeito, faltam mais temporadas. A segunda temporada termina de forma aberta, deixando aquele gostinho de quero mais. E agora eu quero saber de você. Você acha que Arslan conseguiria reconquistar seu reino se tivesse mais apoio? Hermes é um vilão cruel ou um anti-herói com razões justificáveis? Se pudesse escolher um personagem para proteger, quem seria? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você curtiu a análise, já deixa o like e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Será que um dia vamos ter continuação de Arslan Senki? Vamos torcer juntos!